Olá, pessoal, boa tarde. Professor Eduardo chegando para mais uma aula de língua portuguesa. Essa é a nossa 13ª aula, não é assim, gente? O tempo voa. Parece que foi ontem que eu comecei esse isolado com vocês, explicando qual era a diferença entre letra e fonema. Não era assim? Nós temos apenas 2 encontros. Um vai ser de colocação pronominal e outro de interpretação de texto, tipologia textual, figuras de linguagem, certo? O último encontro vai ser bem complexo. E hoje nós iremos pegar um dos assuntos mais importantes do isolado, que é o assunto que é certo em qualquer prova que nós iremos prestar. Qualquer prova cobra crase. Não tem como ter uma prova de português sem ter crase. Tem. Você vai usar direta ou indiretamente, beleza? Então, vou projetar aqui com vocês o slide para a gente começar o nosso encontro. Calor, né, gente? Meu Deus, que é isso? Terrível esse calor. Vamos lá. Pessoal, tá aparecendo aí, tá? Em tela cheia. E nem um retorno sobre isso? Tá, pronto. Seguinte, gente, ó. O que é que eu quero que a gente pegue hoje? Hoje nós temos a nossa 13ª aula. Eu vou usar muito slide, mas eu gostaria mais de pegar o quadro branco com vocês. Inclusive, eu até esqueci de abrir o quadro branco, eu abro já já aqui, beleza? Sem problema. Professor, o que é que o senhor quer fazer? Eu quero pegar uma aula de crase bem detalhada com vocês. E para começar, beleza, a aula de crase, eu gostaria de explicar para vocês o que é crase. De onde vem essa palavra? O que significa essa palavra? Bom, assim como vai ter outro isolado, minha amiga, só que o outro isolado vai ser presencial. Fábio até lançou aí as informações, tipo assim, só vem aí o isolado em português, vai ser presencial, se eu não me engano, 60 ou 70 vagas, uma coisa assim. Aí veja só, gente, o que é que a gente tem que entender com crase? A primeira coisa que eu gostaria de que vocês anotassem é que crase é um mais um. Professor, crase é um mais um? É. De início, você não vai entender muito bem essa informação. Mas se eu pudesse ser mais claro com vocês, eu diria que crase é uma palavra grega que significa fusão, que significa união, gente. Crase significa união, beleza? Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Tem como a gente fazer uma união com uma coisa só? Não. Para ter união, eu preciso de ao menos 2 elementos. Eu vou pegar esses 2 elementos e vou juntar. Isso é a crase, gente. É quando você pega 2 elementos e faz uma união. Para eu ser bem claro com vocês, eu vou pegar uma analogia que vocês vão entender bem rapidinho o conceito de crase. Para explicar o que é crase, eu diria que crase é um casamento, gente. Crase é um casamento. Deixe-me fazer uma pergunta a vocês. Tem como a gente fazer um casamento com uma pessoa só? Não. Para fazer um casamento, eu preciso ter mais de uma pessoa, né? Eu preciso ter 2 elementos para fazer um casamento. Beleza? 2 elementos para fazer um casamento. Eu vou precisar da noiva, certo? Eu vou precisar da noiva e eu vou precisar do noivo. E professor, certo? Professor, como é o nome dessa noiva na gramática? Sabe como é o nome dessa noiva na gramática? Na gramática, essa noiva é chamada de preposição, certo? Na gramática, essa noiva é chamada de preposição. E o noivo, professor, como é o nome do noivo? Lá vem o noivo, todo de branco. Lá vem o noivo de calcinha e tamanco, a gente cantava isso na escola, né? Lá vem o padre de bicicleta, levou uma queda e lá rasgou a cueca, aí novo vem. Gente, o noivo é um rapaz que a gente chama de artigo. Isso é um desrespeito muito grande com os povos dos pais. Pronto, professor. Deixe-me fazer uma pergunta. Tem como você fazer um casamento só com a noiva? Não. Tem como fazer um casamento só com o noivo? Não. Eu preciso ter o noivo e a noiva. Eles vão se unir. Olha só, frase não é união. Eles vão se unir e ambos vão formar uma só carne. Então você vai pegar 2 e transformar em um. Isso é crase, gente. Crase é um casamento. Você pega um noivo,
pega a noiva, eles se unem, se casam e ambos se tornam uma só carne. São dois em um só. Professor, e quem é essa noiva? É a preposição. Especificamente a preposição a. Beleza? E o noivo, professor? É o artigo. É o artigo a. Ah, professor, é verdade. Então, crase é um casamento. Eu tenho que colocar na minha cabecinha que para ter um casamento eu preciso ter o noivo e ter a noiva. Quem é a noiva? A dona preposição. Quem é o noivo? O moço chamado de artigo. É a mais a. Eu vou unir e vou tornar um só. Beleza? Hã? Perdi a explicação. A conexão caiu. Mas, homem. Olha só, eu explico já novamente, beleza? É o seguinte, minha amiga. Boa tarde. Eu estava mostrando que crase é um casamento. Crase é um casamento. Aí a primeira pergunta que eu fiz foi: gente, tem como fazer um casamento só com a noiva? Aí a galera, não. Tem como fazer um casamento só com o noivo? Não. Eu preciso ter o noivo e a noiva. Então, crase é um casamento entre o noivo e a noiva. Eles vão se unir, vão deixar de estar separados, vão se unir, vão formar uma só carne. Quem é a noiva? É a preposição, beleza? Quem é o noivo? É o artigo, beleza? É o artigo, professor. Então, você vai ter o casamento do noivo com a noiva, da preposição com o artigo. A preposição é a preposição a, beleza? E o artigo é a palavrinha a também, beleza? Professor, então eles vão se unir e vão formar uma só carne. Eles vão se unir e vão formar uma só carne. Gente, agora me diga uma coisa. Como é que a gente sinaliza que uma pessoa é casada? Não, Márcia, mas começou agora, viu? Como é que a gente sinaliza que uma pessoa é casada? Como é que eu olho para alguém e percebo, essa pessoa é casada? Como é, gente? Tem uma coisa, né, que a gente olha e percebe que essa pessoa é casada. A aliança. É por meio da aliança, né, que eu percebo que uma pessoa é casada. Ah, professor, é verdade, é por meio da aliança. E na crase, gente, nós temos uma aliança. A aliança é esse rapaz aqui, ó, esse acento aqui, beleza? A aliança é esse rapaz aqui. Ah, professor, quando esse rapaz aqui está em cima, significa que houve o casamento, né? Eu peguei a preposição e uni com a artigo. O nome desse rapaz é o sinal grave, é como se fosse a aliança. Tranquilo? Então, novamente, do começo, se alguém perguntar a você, olha, o que é crase? A primeira coisa que você vai lembrar é casamento. Crase vem, ó, casamento, beleza? Para ter casamento, eu preciso ter o noivo e preciso ter a noiva. Ambos vão se unir e formar uma só carne. Bom, professor, quem é o noivo na gramática? O noivo é o artigo. Quem é a noiva? A preposição. Beleza. Se eu uno a preposição, se eu caso a preposição com o artigo, eu tenho que colocar aliança. Qual é essa aliança? É o sinal grave. Professor, está um pouquinho complexo na minha cabeça, mas calma que agora eu vou ensinar você o passo a passo, beleza? Olha só, esse caso aqui é um macetinho para vocês pegarem, o casamento é mais importante. Veja só, qual é o passo a passo da crase? Ó, aqui você tem o passo 1, aqui você tem o passo 2 e aqui você tem o passo 3. Passo 1, passo 2 e passo 3. Olha só, qual é o passo 1? Verificar se algum vocábulo pede a preposição a. É o primeiro passo. Passo 2. Observar se a palavra seguinte aceita artigo definido feminino. Ou seja, observar se a palavra seguinte aceita o artigo a. Beleza? Caso isso aconteça, você vai colocar o sinal grave. Professor, eu não entendi nada. Calma, que você vai entender quando eu der o exemplo, beleza? Gente, quando você pegar um A, que você tiver dúvida, o que é que vai fazer? Rapaz, será que houve o casamento? Será que eu devo colocar o sinal indicativo de crase? Você vai fazer um passo a passo. Primeiro, você sempre vai olhar o que tem antes, para procurar preposição. Depois, você vai olhar o que tem depois, para ver se a palavrinha aceita artigo. Então, você vai fazer assim, ó. Deixa eu voltar aqui para mostrar o que é que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, ó. Vai ter um A na sua frase. Tem um A.
Beleza? Pronto, você pegou o A. O que é que você vai fazer? Primeiro passo. O primeiro passo vai ser olhar o que há antes, certo? Você vai olhar o que tem antes, beleza? E perguntar: tem preposição? Tem preposição? Certo? É o seu primeiro passo. Perguntar: tem preposição? Aí depois você vai para o passo 2. Qual é o passo 2? Olhar o que tem depois. Aí você vai perguntar assim: olha, aceita o artigo? Aceita o artigo. Ah, e professor, Você vai pegar o A e quer saber se tem dúvida, você tem uma dúvida ali, se há ou não sinal indicativo de crase. Primeiro, olha o que tem antes. Será que a palavrinha que tem antes está pedindo preposição? Depois você olha o que tem depois, para ver se a palavrinha que está à frente aceita artigo. Professor, ainda não entendi. É claro, eu não dei exemplo ainda, mas agora você vai entender bem direitinho. Vamos lá. Dê uma olhadinha nessa frase aqui, ó. Fiz referência a filha de Maria, certo? O que é que você vai fazer? Tem um A aí, e a sua dúvida paira justamente nesse rapaz. Será que eu deveria colocar o acento indicativo de crase? Gente, o que é crase? Coloque aí no chat. Eu preciso de quê para ter uma crase? Quais são os dois elementos? Me diga aí no chat, eu não me lembro mais não. E aí? Preposição mais artigo. É o noivo e a noiva. Qual é o seu primeiro passo? Gente, anote aí, olha. O seu primeiro passo é sempre olhar o que tem antes. Você sempre vai olhar o que tem antes desse A. E professor? Você vai pegar o A e vai olhar o que tem antes. Para quê, professor? Para procurar preposição. Será que alguma palavrinha que está antes aqui pede preposição? Olha só, fiz referência. Gente, quem faz referência a alguma coisa. Opa, tem preposição, não tem? Tem preposição. Então, o primeiro elemento a gente já tem. A gente já tem a noiva. Está faltando um noivo agora. Agora, o que é que eu faço, professor? Você vai olhar para a palavrinha que está à frente, beleza? Você vai olhar para a palavrinha que está à frente. Será que essa palavrinha que está à frente, ela aceita um artigo feminino antes? O que é que você faz, professor, para saber? Pegue essa palavrinha e forme uma frase com ela. Eu digo assim, olha, a filha de Maria é linda. Olha, a filha de Maria. Veja, gente, nesse caso, antes da palavra filha, eu posso utilizar um artigo a. Então, antes tinha preposição e depois tinha artigo. Se há preposição mais artigo, acontece o quê? Um fenômeno que a gente chama de crase. E como é que eu mostro ao meu leitor que ali houve crase? Por meio do acento grave. Olha só que interessante. Então, o que é que você faz primeiro? Você olha o que tem antes e vê se alguma palavrinha pede preposição. Depois, você vai olhar para a palavrinha que está posterior e observar se essa palavrinha aceita ou não o artigo feminino antes. Aceita o artigo A. O primeiro exemplo, gente, deu para entender? Primeiro caso, deu para entender, deu para compreender, porque nós temos 4 casos aí para analisar, beleza? Vamos pegar mais um caso e vocês vão perceber que não muda, gente. Sempre vai ser a mesma coisa. Você vai até enjoar de tanto eu fazer isso daqui. O professor vai dar tanto exemplo que você vai enjoar. Mas você vai ter um pouquinho de paciência comigo, certo? Olha só, esse daqui, ó. Vamos pegar esse aqui, beleza? Cadê a canetinha? Vamos lá. Eu vou colocar esse daqui, minha amiga, é basicamente a mesma coisa, viu? Aí você vai entender. Eu vou repetir várias vezes porque os exemplos são praticamente iguais, certo? Vamos lá. Eu tenho assim, olha, temos pavor à violência doméstica. Temos pavor à violência doméstica. Aí eu olho para esse A e digo assim, meu Deus, será que eu coloco a crase? Será que eu devo colocar o sinal indicativo de crase? Aí você vai fazer o passo a passo. Qual é o primeiro passo que você dá? Gente, sempre é assim. O primeiro passo, você olha o que tem antes. Você vai olhar o que tem antes.
Para procurar o que antes, hein, gente? O que é que a gente procura antes? Coloque aí no chat. O que é que a gente procura antes, hein? A gente olha o que antes? Se há preposição. Então vamos lá. Você pega o a e olha o que tem antes dele para ver se alguma palavrinha pede a preposição. Vamos lá, olha. Temos pavor, gente. Quem tem pavor a alguma coisa. Tem pavor a quê? Opa, tem preposição, não tem? Tem, professor. Tem preposição, professor. Então, o primeiro passo já foi obedecido. Crase é preposição mais artigo. O primeiro passo a gente já deu. Tranquilo? Agora vamos lá para o segundo passo. Qual é o segundo passo? Se você já olhou o que tem antes, agora você tem que olhar o que tem depois. Você tem que olhar o que tem depois. Para quê, professor? Para procurar artigo. Será que essa palavrinha que está depois aceita um artigo A antes dela? Vamos testar, gente. Eu pego essa palavra que está após e construo uma frase com ela. Imagina que eu digo assim, olha, a violência doméstica deve ser combatida. A violência doméstica. Ou seja, eu tive a possibilidade de, antes de violência, antes da palavrinha de violência, eu utilizar um artigo. Ah, professor, teve preposição mais artigo. Se tem preposição com artigo, a gente tem um fenômeno chamado de crase. Como é que a gente sinaliza que houve crase? Por meio do sinal grave indicativo de crase. Beleza, gente? Pavor a algo, viu, Sâmio? A palavra pavor, ela rege a preposição a e, em alguns contextos, a preposição de. Eu digo assim, olha, eu tenho pavor ao ódio e não a pavor de ódio, beleza? Rege a preposição a. Deu para entender o segundo exemplo, gente? Exatamente, Rose, ajuda demais, viu? Deu para entender, gente? Eu preciso do retorno de vocês. Sem o retorno, eu não consigo sanar a dúvida ou prosseguir. Nós temos 24 alunos aqui. Sim? Ótimo, então vamos continuar. Vamos pegar mais um exemplo? Veja só, eu digo assim, olha, devemos ter obediência às leis de trânsito. Veja só, devemos ter obediência às leis de trânsito. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Gente, o passo a passo sempre vai ser o mesmo. Sempre vai ser o mesmo. Eu vou olhar o que tem antes, eu vou olhar o que tem depois. Antes a gente procura o quê? Antes a gente procura preposição. Então, eu olho sempre para o que tem antes para saber se alguma palavrinha pede preposição. Beleza? Vamos lá. Devemos ter obediência. Gente, quem tem obediência a alguém. Quem tem obediência a alguma coisa. Então, o primeiro passo a gente já deu. Tem preposição, professor. Perfeito, tem preposição. Beleza? Agora, será que esse leis de trânsito, será que eu consigo utilizar artigo antes de leis de trânsito? Eu poderia dizer assim, olha, as leis de trânsito devem ser respeitadas. As leis de trânsito. Opa, eu consigo utilizar artigo, ó, as leis. Então, se eu tenho preposição com artigo, eu tenho um fenômeno que a gente chama de crase. Como é que a gente sinaliza esse fenômeno? Por meio do sinal indicativo de crase. Beleza? Ah, professor, está clareando. Vamos pegar mais um exemplo para você entender bem direitinho. Estou vendo que não apareceu ainda no chat. No chat não, no quadro, apareceu agora. Está com um pouquinho de atraso. Dê uma olhadinha nesse daqui. Esse último eu vou deixar que vocês façam, certo? Ó, a população tem amor à pátria brasileira. Vocês que vão dizer, tem crase, não tem crase, é vocês que vão dizer, beleza? Vocês que vão dizer. Vou dar um tempinho. Minha amiga Santana disse que tem crase. Minha amiga Juliane. Juliane que estava lá com. Foi você, não foi, Juliane, que estudou lá a grande do complemento nominal e postou? Achei graça, viu? Minha amiga Rose também disse que tem. Vou tomar uma água aqui para a gente continuar. Gente, que calor terrível, né?
Vamos lá? Valeu, minha amiga. Olha só. Gente, o passo a passo sempre é o mesmo. Você vai enjoar de eu tanto dizer isso. Primeiro eu olho o que tem antes, para ver se tem o quê? Preposição. Depois eu olho o que tem depois, para ver se a palavra tem artigo. Beleza? Vamos lá. Eu tenho a população tem amor. Gente, quem tem amor a alguém. Tem amor a quem? Tem preposição, não tem? Tem. Tem amor a alguém. Perfeito. Agora, olha a palavrinha que tem depois. Depois a gente tem que procurar se há o quê? Se há artigo. Vamos formar uma frase. A pátria brasileira deve ser respeitada. A pátria. Gente, eu consigo dizer, olha, a pátria. Tem preposição e tem artigo. Se tem preposição mais artigo, eu tenho um fenômeno da crase. Como é que eu sinalizo esse fenômeno? Por meio do sinal grave indicativo de crase. E aí, deu para entender? Ficou claro? Respondemos a todos os casos. Olha o que tem antes, olha o que tem depois. Olha o que tem antes, olha o que tem depois. Antes, preposição, depois artigo. Antes, preposição, depois artigo. Beleza? Eu só tenho como dar mais um exemplo, fora esse daí tem. Vamos pegar mais um exemplo, não custa nada. Esse eu quero que vocês façam também. Beleza? Dê uma olhadinha nesse exemplo aqui, ó. Quando eu digo assim, vou pegar uma caneta diferente. Pessoal, me digam, vocês que são de Mossoró, onde é que eu consigo comprar um caderno de caligrafia, hein? Que antes eu achava com tanta facilidade, mas eu tenho procurado esses dias, não encontro em canto nenhum. Já fui à livraria independente, não consigo encontrar. Caderninho de caligrafia. Estou tentando voltar à caligrafia, gente, para ver se a coisa melhora, viu? Que a letra está ficando a cada dia pior. Pior que vocês, a maioria nem são de Mossoró, né? Nem é de Mossoró, na verdade. Se alguém souber aí onde é que tem caderno de caligrafia para vender, me ajude, mande para mim que eu vou comprar na hora. Eu tenho, eu tenho respeito. Eita, minha amiga, eu tenho respeito a ela. Olha só, gente, essa eu quero que vocês façam, ó. Eu tenho respeito a ela. Será que há ou não há esse sinalzinho indicativo de crase? E aí? Vocês que vão dizer, vou dar um tempinho para vocês responderem, beleza? Não sei. Tem crase, tem sim, tem. Vamos lá, vamos com calma, certo? Vamos fazer o passo a passo. Gente, o passo a passo sempre revela, beleza? Então, o que é que eu faço? Primeiro eu olho o que tem antes. Eu vou olhar para o que há antes para procurar o quê? Preposição. Vamos lá. Eu tenho respeito. Gente, quem tem respeito a quem? Tem respeito a alguém. Então, tem preposição. O primeiro passo já foi obedecido. Só que eu tenho que olhar para a palavrinha que está depois, ó. Ela. Será que eu consigo utilizar um artigo antes de ela? Vamos lá. Vamos formular uma frase. Eu diria assim, olha, ela já chegou, ou eu diria, a ela já chegou. Opa, eu diria, ela já chegou. Eu digo, ela é linda ou a ela é linda. Não, eu digo, ela é linda. Eu digo assim, olha, ela é uma excelente professora ou a ela é uma excelente professora. Não, eu digo ela é uma excelente professora. Nesse sentido, antes da palavrinha ela, nós não temos a possibilidade de usar um artigo, gente. E eu lembro com vocês que crase é o quê? Preposição mais artigo. Eu disse que era semelhante a um casamento. Eu tenho como fazer um casamento com um ser só? Não, eu preciso de dois.
para unir e ambos formarem uma só carne. Então, eu não poderia colocar o sinal indicativo de crase aqui, porque até tem preposição antes, mas a palavra que está à frente não aceita artigo. Gente, deu para entender? Ficou mais claro? Tá tranquilo? E aí? Me dei um retorno? Deu sim? Tudo tranquilo? Professor, eu não conto com esse A que já está na frase, eu tenho que formular a frase com artigo. Não, esse A, minha amiga, você não conta com ele dizendo que é artigo. Você tem que descobrir o que ele é. Veja, aqui ele é só preposição. Esse A é só uma preposição que é solicitada pela palavra respeito, beleza? Quando o A aparece na frase, você tem que saber o que ele é. Nesse caso, ele é só uma preposição. Se a palavra que estivesse à frente aceitasse o artigo, aí ele seria preposição e artigo. A gente colocaria isso no indicativo de crase. Beleza? Márcia, quando você entrou, eu ainda não tinha explicado. Eu vi quando você entrou que deu boa tarde. Relaxe, vai dar certo, viu? Qual é a dúvida que você tem? A dúvida específica. Professor, não, eu estou com dúvida nisso daqui. Certo? Relaxe. Eu vi quando você entrou que deu boa tarde, eu ainda estava fazendo a introdução, não tinha explicado ainda, certo? Vamos pegar mais um exemplo, então. Estou vendo que vocês estão com dúvida. Vamos pegar mais um exemplo. Imagina que eu faço isso daqui, ó. E mais uma vez, eu quero que vocês respondam, certo? Ele fez. Ele fez menção a, a aluno. Beleza? Olha só. Ele fez menção a cada aluno. E aí eu quero que vocês me digam se eu uso ou não o sinal indicativo de crase nesse rapaz aqui. Beleza? Vamos lá. Vocês que fazem, viu? Minha amiga Santana já disse que não. Minha amiga lá de Caicó, né, minha amiga? Tem um tio que mora por aí. Acha que não. Juliane, deixe de ser modesta. Esse acho. Você sabe, mulher. Você sabe mais que eu. Não. Uns dizem sim, outros dizem não. Vamos lá. Crase é a preposição com artigo, né? Primeiro a gente faz o quê? Olha o que tem antes. Para procurar o quê? Gente, não esqueça isso, ó. Sempre faça aquela perguntinha. Antes tem preposição, depois há artigo, né? Olha só o que minha amiga Márcia disse. Não aceita artigo. Vamos lá. Eu olho para o que tem antes primeiro. Opa, eu borrei aqui. Vou só apagar para a gente continuar, viu? Eu olho o que tem antes primeiro. Vamos lá. Ele fez menção. Gente, quem faz menção a alguém, faz menção a alguma coisa. Opa, então tem preposição. O primeiro passo já foi obedecido. Só que eu tenho que olhar, gente, o que há depois. O que há depois? Veja, será que eu consigo dizer, né, um artigo antes disso daí? Vamos formar uma frase. Eu digo assim, olha, cada aluno é importante para mim. Ou eu diria, a cada aluno é importante para mim. Não, eu diria, cada aluno é importante para mim. Eu digo, olha, cada aluno deve fazer sua parte. Ou eu diria, a cada aluno. Não, de nenhum modo você poderia utilizar um artigo antes de cada, certo? Veja, você poderia utilizar uma preposição, minha amiga. Eu disse, olha, a cada 10 pessoas que estudam esse assunto, 8 têm dificuldade. Esse a cada pessoa, né? Nesse caso, deveria ser uma preposição. Perdoe, professor. Seria fácil em vez de caso. Hã? Eu não entendi, Rose. Eu não entendi. Seria passo.
Ah, sim, entendi. Entendi agora, por causa do comentário anterior, né? Então vamos lá. Ó. Eu olho o que tem antes e olho o que tem depois. Samuel, eu acho que está faltando um pouquinho você só enraizar na cabecinha o passo a passo. Pare tudo o que você está fazendo agora. Solte essa caneta se você estiver anotando. Faça assim, olha. Dê uma respirada bem funda. Olhe só para mim. Sou feio, não sou não, Samia? Sou. Né? 24 anos com essa carinha de 60. Fique bem tranquila que eu vou ajudar você, certo? Pare tudo que você está fazendo e olhe só para mim, certo? Então vamos lá, Sam. A primeira coisa que você vai fazer é olhar a palavrinha que está antes. Tem um A aí, não tem? Esse A grifado. Você está vendo esse A aí. Sâmia, olhe o que tem antes. Pronto, professor, estou olhando. Sabe o que é que você vai procurar antes, Sâmia? Se alguma palavrinha pede preposição. Será que alguma palavrinha que está antes desse A pede a preposição? Vamos testar. Veja, eu digo assim, Sâmia, ele fez menção. Você concorda comigo que quem faz menção a alguém, quem faz menção a alguma coisa, então há preposição antes, não há? Até aqui deu para você entender, que aí eu vou para o segundo passo se você tiver entendido. Me dê um retorno. Deu para entender que antes há uma preposição? Ótimo. Então aqui tudo bem, né? Para a gente finalizar, Sâmia, a única coisa que a gente precisa fazer é pegar nosso olhinho e colocar na palavrinha que está à frente. Veja, depois da letrinha A, tem qual palavrinha? Tem a palavrinha cada, não é? Pronto. A gente tem que olhar para essa palavrinha e ver se essa palavrinha aceita um artigo antes. Aí eu coloco uma frase, né, em outro contexto, eu formulo outra frase para ver se quando eu formular essa frase vai aparecer ou não o artigo. Veja só. Será que você diria assim, Sammy, ó, cada um deve cuidar da sua vida? Ou você diria, a cada um deve cuidar da sua vida? Coloque aí no chat, meu amigo, o que é que você diria? Você diria assim, olha, cada um deve cuidar da sua vida, ou a cada um deve cuidar da sua vida. Me ajude. O que será que você diria? Cada um sem um artigo, não é? Pronto. Cada um deve cuidar de sua vida. Então, se nesse caso nós não temos a possibilidade de usar o artigo, Sâmia, a gente tem que lembrar o que é crase. Crase é preposição mais artigo. Crase é preposição com artigo. Aqui, Sâmia, a gente não tem artigo. É por isso que não pode ter crase, certo? Não pode ter crase, porque depois não temos como utilizar o artigo. Então, se não há artigo, não há crase. Crase tem que ter os dois, tanto a preposição quanto o artigo. E aí, minha amiga, eu ajudei você? Ficou mais claro? Ficou menos pesado? E aí? Preciso do seu retorno só para. Não precisa agradecer, é minha função, viu? Não precisa agradecer. Tranquilo? Então, gente, ó, essa é a regra geral, beleza? Da crase. Valeu, minha amiga, obrigado, viu? Essa é a regra geral. E parabéns, Samia, pela sua atitude, viu? Eu gosto muito de quando o aluno tem uma dúvida, ele manifesta, porque eu vou ficando mais tranquilo em relação a saber se você tem ou não dúvida. Você está manifestando a dúvida, então eu sei que, né, eu vou ajudar você. Talvez a sua dúvida seja a dúvida de 10 colegas, então muito obrigado. A sua dúvida ajuda, né, a minha aula. Valeu, minha amiga. Veja só. Vamos continuar. Professor, essa é a regra geral, né? A minha dúvida é no segundo segmento da frase. Você formula uma nova frase, dá para entender melhor, certo? Olha aí que coisa boa, minha amiga. Graças a Deus. Graças a Deus, viu? Olha só, gente, eu vou pegar essa palavra, esse quadro branco aqui, só para dar mais um detalhe a vocês, certo? Ah, professor, esse até, esqueça, faz de conta que não tem isso daqui, beleza? Eu só quero usar esse quadro branco. Existem alguns pronomes na língua portuguesa que a gente chama de pronomes demonstrativos, não é? Veja, eu quero que vocês anotem esses pronomes aí, ó. Você vai anotar no seu caderno assim, olha, o aquele, certo? O aquela,
ou aquela. Dou já uma olhadinha no chat, viu, gente? Aquilo, certo? Aqueles e aquelas. Gente, anota esses rapazes, beleza? No caderninho, anote aí esses rapazes. É, pronome demonstrativo. Obrigado, viu, minha amiga? Fico feliz com o comentário de vocês, viu? Muito obrigado. Então vamos lá. Sabe por que é que você vai anotar, gente, esse rapaz aí? Sabe por quê? Porque sempre que você estiver lendo uma coisa, você está lá lendo, estudando, aí apareceu um desses rapazes, o aquele, o aquela, o aquilo, apareceu. Sabe o que é que você vai fazer? Você vai precisar, gente, grifar esse rapaz. Você vai pegar, eita, apareceu aquele. Aí você vem aqui, ó, grifa, marca esse rapaz. Sabe por quê? Quando você grifa esse rapaz, olhe a palavrinha que tem antes. Você vai grifar e vai olhar a palavrinha que existe antes. Sabe por quê? Porque se a palavrinha que estiver antes pedir preposição, você vai colocar o sinal indicativo de crase nesse pronome. Professor, não entendi. Eu vou dar um exemplo, você vai entender, relaxa. Veja só isso daqui. Eu digo assim, olha, fiz, fiz fiz homenagem àquele professor. Veja só, fiz homenagem àquele professor. Ótimo. Veja só, aí você está lendo um livro, qualquer coisa, uma questão, aí tem assim, olha, fiz homenagem àquele. Opa, o seu primeiro passo, gente, vai ser grifar esse rapaz. Ó, você vem aqui e grifa, passa um tracinho embaixo dele. Pronto. Você já resolveu 50% do problema. Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai olhar a palavrinha que tem antes. Sabe por quê? Porque se a palavrinha que estiver antes pedir uma preposição, você vai ter que colocar o sinal indicativo de crase nesse pronome. Vamos fazer isso? Olha só. Fiz homenagem. Gente, quem faz uma homenagem a alguém, né? Ou para alguém. A alguém. Faz uma homenagem a quem? Tem preposição antes, não tem? A palavrinha que está antes pede preposição. Então, se a palavrinha que está antes pede preposição, você vem aqui, ó, coloca o sinal indicativo de crase no pronome. Ah, professor, mas é feio. É, eu também sou, viu? Mas nem por isso eu sou errado. Viu? Deu para entender, gente? É bem simples. Você vai marcar o pronome. Se antes houver uma palavra que peça preposição, sinal indicativo de crase nele. Só isso. E aí, deu certo? Meus amores, meus tesouros. Ótimo, né? Vamos pegar só mais um exemplo, gente. Não custa nada. Eu vou colocar dois exemplos, beleza? Dois exemplos. Coisa boa, minha amiga, coisa boa, viu? Graças a Deus, Deus é bom. Vamos lá. Gente, ontem eu estava na turma presencial, né? Eu estava numa turma presencial do TJ, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. E o assunto foi crase. E os alunos perguntavam, professor, como é que o senhor ensina crase no online? Porque se no presencial dá um trabalhão desse, eu disse, por incrível que pareça, no online às vezes é mais fácil. Porque no presencial, gente, a galera conversa, aí com a zoada e tal, enfim, é mais difícil aqui não. Não tem zoada, você tá aí na sua casa, eu tô aqui na minha, né? Por nada, minha amiga, eu que agradeço a você pelo comentário, viu? Vamos lá, imagina que eu digo assim, ó, Carlos, Carlos fez, Carlos fez um elogio, elogio, Carlos fez um elogio àquela menina, certo? Aquela menina. Pessoal, eu quero até compartilhar com vocês. Eu tenho um aluno na turma do IFRN, lá no Conselho, que eu estou desconfiando que ele é super dotado. Pessoal, ele tem 13 anos de idade. Tudo que eu pergunto de português a ele, ele sabe.
tudo, tudo, tudo. Hoje eu fiz uma pergunta a ele, eu disse, essa aqui ele não vai saber. Eu perguntei a ele, o que é uma apossíntese? Me dê um exemplo. Ele disse, professor, a apossíntese é quando há uma intercalação entre o pronome e o verbo. E deu um exemplo. Gente, ele tem 13 anos. Até hoje, desde o começo do ano, todo sábado, né, toda aula eu pergunto uma coisa a ele de português para ver se ele erra. Nunca consegui. Ele nunca errou. E o sonho dele é ser professor de português. Eu disse, meu amigo, para você só está faltando a idade e o diploma. É fascinante o menino. Aí eu disse, vamos gravar um vídeo comigo? Ele disse, não, professor, eu tenho vergonha, mas um dia eu gravo. Se um dia ele gravar, eu vou colocar no Instagram para vocês. É incrível, nada, não existe nada que o menino não saiba. É incrível. Eu acho que ele é super dotado. Eu desconfio, né? Então vamos lá. Imagine que eu digo o seguinte: Carlos, Carlos cantou aquela música. Vamos lá, gente, ó. Nós temos dois casos aqui. Vamos lá. Você está lendo. A primeira coisa que você faz, está lendo lá, aí apareceu aquele, o aquela, o aquilo. O que é que você faz? Em primeiro lugar, você grifa. Ótimo. Aí eu faço o que agora, professor? A gente olha o que tem antes. E professor, é. Porque se antes tiver uma palavra que peça preposição, a gente coloca o sinal indicativo de crase. Vamos olhar o que tem antes, olha. Carlos fez um elogio. Gente, quem faz um elogio a alguém. Tem preposição. Perfeito. Se tem preposição, sinal indicativo de crase. Agora, olha o segundo caso, né? Eu digo o seguinte, ó. Carlos cantou aquela música. Gente, olha só. Eu olho o que tem antes. Quem canta, canta algo. Canta alguma coisa. Não tem preposição. Então, se não tem preposição antes, eu não coloco o sinal indicativo de classe. Né? Para crianças, superdotadas, com pessoa com suporte. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado. Fico muito feliz com o seu comentário. Não entendi essa última. Veja só, minha amiga. A gente só coloca o sinal indicativo de crase no aquele, no aquela ou no aquilo, se a palavrinha que estiver antes pedir preposição. No primeiro exemplo, elogio. Elogio para preposição. Elogio a quem? Agora, quando você olha o segundo caso, olha a palavra que tem antes, é cantar. Quem canta, minha amiga, canta algo. Canta alguma coisa. Veja que o A não aparece na perguntinha. Você não diz assim, olha, canta a quê? Você diz canta o quê? Então, como não há preposição, não tem como ter crase. Ficou mais claro? Sim, pode. Então, gente, vamos prosseguindo. Vou só voltar aqui para que nós possamos pegar as regras específicas, beleza? Gente, vou dar só uma paradinha para tomar uma água, porque tá demais, viu? Tá triste mesmo. Pessoal, eu vou começar a dar umas dicas de português no Instagram. Talvez eu comece hoje, né? Mandei o rapaz fazer as artes. Ficou de me mandar hoje. Se ele mandar, eu vou começar a postar umas dicas lá no Instagram. Se você tem Instagram, e me segue, ajude lá, deixa um comentário, deixa a curtida. Eu não tenho um canal, eu não tenho um canal. Tenho aulas no YouTube, mas é por um canal de um curso, não é um canal meu, certo? Mas eu tenho até que abrir o Instagram, gente. Eu não gosto de deixar o Instagram aberto, porque a vagabundagem olha, né? Os vagabundos olham. Então, eu não gosto de deixar aberto, não. Eu sempre deixo fechado. Vagabundo é bicho atrevido. Mas eu vou tentar abrir. Se eles começarem a olhar, aí eu fecho. Vamos lá. Gente, regra especial. Essa regra aqui é muito interessante. Existe uma regra chamada de regra das locuções. Eu acho que eu vou abrir o quadro branco, vai ser bem melhor. Deixa eu pegar o quadro branco, vai ficar melhor para vocês, beleza? Eu vou abrir o quadro branco aqui bem rapidinho, vai ficar bem melhor para vocês. Aguardem só um pouquinho. Cadê? Tá aqui o quadro de anotações. Abre, rapaz, em nome de Jesus. Pronto. Pegar o quadro branco fica melhor. Gente, tá aparecendo um quadro branco aí, tá? Tá, né? Então vamos lá. Agora, eu quero trabalhar com vocês a regra das locuções, locuções, certo? De núcleo
de núcleo feminino. Locução de núcleo feminino. A primeira coisa que a gente tem que entender, nesse caso, é o que é locução. O que é uma locução? Gente, quando eu tenho locução, é o seguinte: você vai ter de uma mais de uma palavra, mas um único sentido, certo? Mais de uma palavra, mais um único sentido. Por exemplo, ó, você vai pegar duas palavrinhas, só que essas duas palavrinhas ela tem um sentido só de tempo. Você tem duas palavras com sentido de tempo. Você tem três palavras com sentido de modo, beleza? Então, nesse caso, gente, locução é quando eu tenho mais de uma palavra e um único sentido. E toda locução, gente, ela tem um núcleo, beleza? Toda locução, ela tem um núcleo, beleza? Ah, aí sim, viu? Gostei, minha amiga. Vamos lá. Qual é o núcleo da locução, professor? O núcleo da locução, gente, sempre vai ser o substantivo. Então é o seguinte, o que é que diz essa regra? É bem simples, muito bem, viu? Tá ótimo então, viu, minha amiga? Essa regra é bem simples. Ela vai dizer o seguinte, ó, querido, querida, quando você tiver uma locução e o substantivo dessa locução for feminino, ou seja, quando você tiver uma locução e o núcleo dessa locução for feminino, você coloca o sinal indicativo de crase. Como assim, professor? Eu não entendi. Vamos lá. Vou dar um exemplo bem legal, você vai entender bem direitinho. Relaxe. Confie no processo. Dê uma olhadinha aqui, ó. Imagine que eu digo o seguinte, olha. Eu estudo, eu estudo à noite. Eu estudo à noite. Gente, dê uma olhadinha aqui, ó. Essa expressão à noite, ela tem sentido de quê, hein? À noite, dá sentido de quê na nossa cabecinha? Eu estudo à noite. Dá sentido de quê, hein? Não sei se já chegou o comentário. De tempo, né? Muito bem, minha amiga. Vocês concordam comigo que eu tenho duas palavras aí? Olha, eu tenho a e noite. A noite. São duas palavras, não são? São. Só que são duas palavras que dão um único sentido. Você tem duas palavras, mas essas duas palavras dão sentido de tempo. Isso é uma locução, gente. Ó, eu tenho mais de uma palavra, mas um único sentido. Quando eu disse à noite, você não imaginou duas coisas diferentes. Veja, à noite automaticamente vê o sentido de tempo. É uma locução, não é? É uma locução. Só que toda locução tem seu núcleo, gente. E o núcleo da locução sempre vai ser o quê? Ó, tá aqui em cima. O núcleo da locução sempre vai ser um substantivo. Desses dois aqui, gente, quem é o substantivo? É o a ou é o noite? Quem é o substantivo? É o noite. Então, isso daqui é um núcleo. Núcleo. Gente, noite é uma palavra masculina ou feminina? Feminina. Então, se eu tenho uma locução de núcleo feminino, eu tenho que colocar o sinal indicativo de crase. Ah, professor, entendi. Vamos por partes, calma, antes de você se desesperar. Vamos por partes. Eu peguei, olha, eu estudo à noite. Quando você disse à noite, tinha duas palavrinhas lá, à e noite, duas. Mas você só teve um único sentido, porque à noite deu noção de tempo na sua cabecinha. Então eram duas palavras com um único sentido. Como é o nome disso? A gente chama de locução. Perfeito, professor. Aí, perfeito. Você entendeu que tinha uma locução. Mas você tem que entender que toda locução tem seu núcleo. Toda locução tem seu núcleo. E o núcleo sempre será um substantivo. Beleza?
Exatamente, só tem 3 exceções, com 3 palavrinhas que eu mostro já a você, viu? Ah, professor, o núcleo era a palavra noite, então é feminino, perfeito. Se é uma locução de núcleo feminino, eu sinalizo com o sinal indicativo de crase. Esse primeiro caso, deu para entender? É claro que eu vou colocar mais exemplos, mas esse daí deu para entender? Sim, mas vamos pegar mais exemplos, né, gente? Vamos pegar mais exemplos que é melhor. Deixa eu pegar outro caso aqui. Pegar aqui, vou apagar. Pessoal, o processo é cansativo. O processo é lento, mas desistir não acelera o processo, viu? Então não desista não. Fica aqui comigo. Segura na minha mão. Vamos lá. Segura aqui na mão do tio. Vamos caminhando, cantando e seguindo a canção. Beleza? Eu quero saber, meu Deus, o que é que vai ser de mim quando terminar essas aulas do sábado? Porque eu vou ter muita saudade, viu? Sábado à tarde. É tanto que eu nem estou mais gravando as aulas, né? Não, tá em casa sábado e tarde sem fazer nada. Se eu gravar aula na semana, aí quando chega sábado e tarde eu fico sem fazer nada. E eu não consigo ficar sem fazer, eu não consigo ficar sem fazer nada, né? Tem que estar fazendo alguma coisa. Então, vendo da minha aula aqui, fico sem rir e achando bom. Dê uma olhadinha nesse caso aqui, ó. Ele, ele saiu. Vou colocar outro caso aqui, fica melhor. Ele ficou, ele ficou. Minha amiga, eu nem sei se vocês sabem, né? Mas eu estou saindo do online do conselho. Eu estou deixando o online. Na verdade, não é que eu estou deixando. É, a coordenação está me remanejando para o presencial, né? Porque assim, o online do concurseiro tem vários professores de português. Tem o Eli, tem o Alan, tem o professor Frederico, que entrou agora. Então, há muitas opções, mas no presencial só tem eu. Então, nesse caso, fica difícil me colocar nas turmas online, porque eu estava pegando as online e o presencial estava sem professor de português, né? Dividiu. Então, Fábio preferiu me remanejar para o presencial. Então, eu estou encerrando essa turma aqui de isolado. Estou com a turma de professor também, e aí eu encerro a minha participação do online e vou ficar só no presencial. Então, a notícia, assim, foi algo que, enfim, eu fiquei bem triste no dia, mas eu entendo, gente, é uma necessidade, né? É uma necessidade. Vamos lá. Quando eu digo assim, olha, ele ficou à vontade. Enchi os olhos de lágrima agora falando, viu? Ele ficou à vontade. Veja só, quando eu digo assim, ele ficou à vontade. Dê uma olhadinha nisso daqui, gente, ó, o à vontade, beleza? Imagine o meu, minha amiga. Mas eu volto, né? Isso creio que é só passageiro. Em breve eu volto. Veja só, ele ficou à vontade. Gente, quando eu digo assim, olha, à vontade, obrigado, minha amiga, dá noção de que ele ficou à vontade, dá noção de que, hein? Essas 2 palavrinhas. Ele ficou de modo. Muito bem, Juliane. É o modo como essa pessoa ficou. Ó. Ele ficou desse modo. Gente, quando eu tenho 2 palavrinhas, mais um único sentido, como é que eu chamo isso, hein? 2 palavras e um único sentido. Como é o nome disso, hein? Locução. Muito bem, locução. Ei, pessoal, mas toda locução tem um núcleo, não tem? Tem. Toda locução tem um núcleo. Qual é o núcleo da locução? Será o quê? Sempre. O núcleo da locução sempre é o substantivo. Tá aqui, gente, ó, o substantivo vontade, ó. Então aqui está o núcleo. Beleza? Gente, vontade é uma palavra feminina? Eu digo assim, olha, a vontade é grande. Então, nesse caso, é uma locução de núcleo feminino. Quando eu tenho locução de núcleo feminino, eu tenho o sinal indicativo de crase. Beleza?
Então, nesse caso, gente, ó, nós pegamos a regra de locução de núcleo feminino. Agora eu só vou mostrar uma exceção para vocês, que é com uma palavrinha, na verdade, três palavrinhas que mudam um pouquinho, né? Mas calma que vai dar certo, viu? Não se preocupe não, vai dar tudo certo. Só compreender. Vamos lá. Seguinte. Professor, qual é essa exceção a que o senhor se refere? Essa daqui, gente. Deixa-me só tomar uma água. É a exceção que se dá com a palavrinha casa, a palavrinha terra e a palavrinha distância. Beleza? Eu vou só tomar uma água para a gente continuar. O que é que acontece? Quando tem essas palavrinhas, gente, ó, você vai fazer o seguinte. Quando você tem a palavra distância, a palavra casa, a palavra terra, gente, você só vai utilizar o sinal indicativo de crase com essas palavras se elas estiverem especificadas. Se eu determinar essas palavras, por exemplo, se eu disser qual é o tamanho dessa distância, se eu disser de quem é essa casa, se eu disser que terra é essa, então, eu tenho que especificar. Eu só coloco o sinal indicativo de crase com a palavra distância, casa e terra, se essas palavras estiverem especificadas, beleza? Professor, como assim? Ó, vamos com calma, dê uma olhadinha aqui. Eu digo o seguinte, olha, fiz um curso à distância. Vixe, a canetinha saiu, ó. Aqui, pronto, achei já. Fiz um curso à distância. Será que eu poderia utilizar o sinal indicativo de crase aqui? Não, gente, porque a palavra distância está em sentido genérico. Eu não sei qual é o tamanho dessa distância. Eu só vou utilizar o sinal indicativo de crase com a palavra distância se essa distância estiver determinada, se tiver a distância lá na frase. Então, aqui eu não utilizo o sinal indicativo de crase. Agora, olha o segundo caso. Diz assim, olha, minha casa fica à distância de 100 metros daqui. Opa! Nesse caso, eu disse qual é o tamanho da distância. Então, está especificado. Por isso, eu utilizei o sinal indicativo de crase. Gente, deu para entender esses dois exemplos? Eu só uso quando estiver especificado, determinado. Sim, ok, perfeito. A mesma coisa, gente, vai valer para casa e terra. Olha só, se eu disser assim, olha, voltei à casa de Maria. Veja, eu posso utilizar o sinal indicativo de casa. Ah, aqui eu posso, porque, ó, eu tenho a palavra casa, só que junto a essa palavra, eu estou dizendo de quem é essa casa. Está especificado, ó. Então, nesse caso, se está especificado, está aqui, ó, sinal indicativo de crase certinho. Você só vai utilizar se estiver especificado. Agora, se eu dissesse assim, olha, voltei à casa. Não, aí eu não colocaria, que eu não sei que casa é essa. A mesma coisa equivale para a palavra terra, gente. Imagina que eu digo isso aqui, ó. Vou colocar um exemplo para vocês. Imagina que eu faço isso daqui, ó. Valeu, minha amiga. Imagina que eu faço isso daqui, ó. Os os navegadores chegaram, chegaram à Terra. Gente, olha só. Será que haveria o sinal indicativo de crase aí? O que é que vocês me dizem? Os navegadores chegaram à Terra. Tem um sinal indicativo de crase aí ou não? Não tem, não. Gente, não tem. Por quê? Eu só posso utilizar o sinal indicativo de crase com a palavra terra, a palavra casa e a palavra distância, se essa palavra, exatamente essa é a pergunta, Lucas Vinícius, se a palavra estiver especificada. Aqui eu não sei que terra é essa. Agora, se eu colocasse assim, olha, os navegadores chegaram à Terra, aí eu colocasse assim, olha, de Icapuí. É terra boa, viu? Né? Então, nesse caso, eu sei qual é essa terra, está especificado. Então, eu venho aqui, ó, sinal indicativo de crase. Olha só que interessante. Perfeito, Rose, é isso aí, viu?
Beleza, gente? Então, é uma regra bem tranquila, legal. Vamos prosseguindo. Já já a gente pega umas questõezinhas para fazer, certo? Vamos lá. Ei, essa é legal pra caramba, viu? Gente, quando vocês vão estudar crase, existem alguns macetes que me deixam preocupado, né? Por exemplo, um dia desse, um menino chegou à minha aula de crase, isso era na turma presencial. Ele disse, professor, tudo que o senhor vai falar, eu já sei. Aí, automaticamente, na minha cabeça veio, né? Para que veio, então? Aí, ele disse, tudo que é crase, eu sei. Ó, eu, professor, sei os 10 mandamentos da crase. Menino, como é? Os 10 mandamentos da crase. Aí ele começou e tinha, viu? Os 10 mandamentos da crase. Mandamento um era assim, olha, diante de pronome, crase passa fome. Mandamento 2 diante de masculino, crase é pepino. Mandamento 3 a no singular, crase no plural, crase nem a pau. Há mais aqueles, crase neles. Meu Jesus, menino, dá muito mais trabalho você decorar isso do que você estudar a regra. É bem melhor, né? Então, nesse caso, gente, o que foi que eu peguei? Eu peguei um exemplo de cada um que o macete não funcionava. Olha, exemplo um que não vai funcionar com esse macete, está aqui. Exemplo 2, está aqui, não funciona com o macete que você tem. Exemplo 3, está aqui, não funciona. Vocês tinham que ver a cara de decepção dele, parece um maracujá murcho, né? Foi murchando e murchou. Porque um dos macetes, gente, é isso daqui, ó. Diante de masculino, crase é pepino. Gente, que coisa feia enxerida, né? Sei lá, diante masculino, caso um aqui, diabo de pepino, rapaz. Pegue a lógica que é melhor. Há casos em que há o masculino e mesmo assim é crase. Por exemplo, esse daqui é um deles. Às vezes, gente, antes de uma palavrinha, você consegue subentender a expressão a moda de ou a maneira de. Então, se você consegue subentender a expressão a moda de, a maneira de, você vai utilizar o sinal indicativo de crase, mesmo que a palavra que esteja à frente seja masculina. Olha só, eu digo assim, olha, Carlos fez um gol a Pelé. Só sendo, eu não sei jogar nem praga nos outros, quanto mais bola, né? Então vamos lá. Carlos fez um gol a Pelé. Gente, quando eu digo assim, olha, Carlos fez um gol a Pelé, é como se fosse Carlos fez um gol à maneira de Pelé, à moda de Pelé, tal como Pelé fazia gols. Por exemplo, quando eu digo assim, olha, ele, ele escreve, ele escreve a, qual é o nome daquele ator? A José de Alencar. Ele escreve a José de Alencar. É como se fosse assim, olha, ele escreve a maneira de José de Alencar, a moda de José de Alencar, tal como José de Alencar escrevia. Beleza? Então, se você consegue subentender esse a moda de, a maneira de, você utiliza o sinal indicativo de crase. Mesmo que a palavra à frente seja masculina. Agora, pelo amor de Deus, gente. Ô, Jesus, esses dias eu fui a Canoa Quebrada com o Flaviano. Quando eu peguei lá o cardápio, tinha bife a cavalo, aí com sinal indicativo de classe bem grande. Assim. Aí vocês, não, professor, mas está certo, né? Porque é o bife à moda do cavalo. Aí você já imaginou? Você tem de imaginar essa cena? Um bife à moda. Você já imaginou o cavalo lá, né? Figaro fazendo um bife? É uma delícia, né? Não? Tem cabimento, tem condições de uma coisa dessa. Bife a cavalo. Não, professor, é um bife à moda do cavalo. Você já imaginou um cavalo fazendo um bife? Eu, sinceramente, não consigo, né? Outros casos que a gente pega, né? Ah, menina, eu fui ali e comi um frango a passarinho. Aí tem um sinal indicativo de casa ali, como quem tá com a boca do rato, bem grande assim, frango a passarinho. Não, professor, mas é o frango à moda do passarinho. Já imaginou o frango à moda do passarinho? Tem condições, né? O passarinho lá com o frango bem grande na mão, fazendo frango. Então tenha cuidado, viu, gente? Essas expressões não entram nessa regra aí. Tranquilo? Vamos prosseguindo, vamos adiante, vai dar tempo, vai dar certo, vai ter festa. Beleza? Vamos lá. Próxima, essa eu adoro, chega, chora. Viu? Eu só vou até tomar uns carocinhos d'água para eu explicar com mais calma. Eu adoro essa regra. Ou sede miserável. Parece que eu comi peixe.
Vamos lá. Pessoal, sabe por que é que eu gosto muito dessa regra? É porque essa regra envolve uma coisa, um conteúdo que a gente chama de variação linguística, né? Ela envolve a variação linguística. O que é isso, professor? Variação linguística, né? É a peculiaridade que cada pessoa, que cada região apresenta no seu modo de falar. Veja, o Ceará vamos lá, as propagandas de produtos não auxiliam a nossa alfabetização. E como vemos repetidamente, exatamente. Quem nunca viu, por exemplo, caju com acento, pitu com acento, né? É xarope, viu? Então vamos lá. Professor, lá no Ceará, eles falam um pouquinho diferente da gente. Oxe, fala demais, viu? O que que acontece? Lá no Ceará, com os nomes próprios, né? Os nomes próprios, eles têm, gente, a mania de usar um artigo antes. Eles dizem assim, ei, a Fernanda já chegou? A Fernanda. Outros dizem assim, ei, o Carlos está dando aula? O Carlos. Aqui em Mossoró, a gente não vê isso. A gente diz assim, olha, Carlos está dando aula, Fernanda já chegou. Então, nesse caso, gente, o que é que acontece? Antes de nome próprio, eu posso ou não utilizar um artigo. Eu posso dizer assim, olha, a Flaviane é linda, ou eu poderia dizer Flaviane é linda. Um dos dois. Ambos são totalmente corretos. Agora, veja só. Gente, o que é crase? Coloca aí no chat para mim. Crase é o quê? Vamos lá, coloca aí no chat. Crase é o quê? Preposição mais artigo. Gente, se o artigo for facultativo, a crase é facultativa. E professor, crase é preposição do artigo. A partir do momento que eu tenho o artigo facultativo, a crase vai ser facultativa. Vamos pegar esse exemplo, ó, o nome de mulher, gente. Ó, com o nome de mulher, eu posso ou não utilizar um artigo. Eu posso dizer Josefa é linda ou a Josefa é linda. Então vamos pegar isso daqui, ó. Vamos pegar esse caso. Fiz referência a Josefa. Ó, eu tenho esse A aqui. Será que eu poderia utilizar o sinal indicativo de crase? Vamos olhar o que tem antes. Gente, quem faz referência ah, alguém. Tem preposição, não tem? Tem. Prof, então o artigo é opcional antes de nome próprio feminino pela gramática? Porém depende. Tem um caso que é proibido, que é com o nome de mulher famosa, viu, Juliane? Se você tiver um nome de mulher famosa, você não pode usar artigo antes, é proibido. Porque quando você usa artigo antes do nome de uma pessoa, você demonstra intimidade com ela. E a gente não pode demonstrar intimidade com uma pessoa famosa, porque essa pessoa não sabe nem quem é a gente na fila do pão, né? Então, já eu chego a esse caso. Então, para gramática é facultativo, viu? Ter o artigo antes de nome próprio. Então, vamos lá. Fiz referência a Josefa. A gente já viu que tem preposição. Gente, antes da palavrinha Josefa, eu posso utilizar um artigo? Eu posso utilizar um artigo antes de Josefa? Posso. Eu posso dizer assim, olha, a Josefa chegou. Mas eu não poderia dizer também, olha, Josefa chegou, não poderia? Poderia. Eu poderia dizer a Josefa chegou, ou eu poderia dizer Josefa chegou. Gente, o artigo é facultativo. Olhe só. Se o artigo é facultativo, a crase também é facultativa. Crase é a preposição mais artigo. Se o artigo é facultativo, a crase é facultativa. Então, com nome de mulher, gente, eu posso deixar sem um sinal indicativo de crase ou com um sinal indicativo de crase. Se o artigo é facultativo, a crase é facultativa. Deu para entender, gente? E agora só vem uma exceção. Sim? Professor, tem exceção? Gente, tem. Só uma, que é bem simples. Como eu expliquei à minha amiga Juliene, é o seguinte. A gramática diz o seguinte: quando você usa um artigo antes do nome de uma pessoa, é como se você tivesse intimidade com ela. É como se eu conhecesse essa pessoa. Se eu dissesse assim, olha, a Juliene é professora. Veja, quando eu digo a Juliene, é como se eu tivesse intimidade com a Juliene, como se eu tivesse amizade com ela, como se ela fosse uma pessoa do meu ciclo de amizade.
Então, gente, quando você tem um nome de uma pessoa famosa, você não pode usar o artigo antes. Por quê? Porque se você usar um artigo antes, você vai demonstrar intimidade com uma pessoa com a qual você não tem intimidade. Então, eu não poderia dizer assim, olha, a Gisele Bündchen é linda. Que Flaviano não escute isso, né? Ah, professor, eu não poderia dizer não? Não. Gisele Bündchen não sabe nem quem é você na fila do pão. Se você utilizar um artigo antes de Gisele Bündchen, o que é que vai acontecer? É como se você tivesse particularidade com ela. Então, gente, ó, antes do nome de mulher famosa, é proibido usar artigo. É proibido usar artigo antes do nome de mulher famosa. E é, professor. Então, pega esse caso aqui comigo, ó. Quando eu digo assim, olha, fizeram menção a Dilma Rousseff. Veja só, olha esse A aqui. Será que eu poderia colocar o sinal indicativo de crase? Vamos olhar o que tem antes. Fizeram menção. Quem faz menção a alguém. Tem preposição. Gente, antes de Dilma Rousseff, eu posso utilizar um artigo? Não. Porque eu não posso utilizar artigo antes do nome de pessoa famosa. Não posso, beleza? Não posso. Então, se não há artigo, gente, não tem como ter crase. Resumo da ópera, então. Com crase, né? Em relação a nome de mulher. Se for uma mulher comum, uma mulher qualquer, né? Até chato a gente explicar isso, meu Deus. Mas se for uma pessoa comum, a crase vai ser facultativa. Se for uma pessoa, né, conhecida, célebre, a crase vai ser proibida. Beleza? Então, essa é uma regra bem peculiar. Só tomar uma água para a gente continuar. Qualquer dúvida, coloque aí no chat. Paz, tudo bem? Vamos prosseguir. Olha só, gente, essa regra é bem simples, viu? Essa regra, ela é complexa pela gramática, mas pelas provas de concurso público, ela é muito simples. Enfim, para a prova de concurso público, vai fazer concurso público, o que é que você vai dizer? Com palavras repetidas, não há crase. E é, professor? É. Por exemplo, ó, João sempre faz parte do meu dia a dia. Olha só, gente, palavra repetida. Tem como ter crase aqui? Não. Ah, outro caso, professor, quando você tem assim, ó, frente a frente, frente a frente. Quando você diz assim, olha, cara a cara, cara a cara. Palavras repetidas, gente, não temos crase. Beleza? Só mais uma coisinha aí para você anotar. Só que isso daqui, gente, é o simples que cai, viu? É simples, mas cai na sua prova, certo? Então, mais um caso bem tranquilo. Esse daqui não cai, não, despenca, certo? Despenca na sua prova. O que é que vai acontecer, gente? É o seguinte, ó. Vocês lembram que quando eu estava conversando com vocês, aquela aula de verbos, eu cantei a musiquinha das preposições, não cantei? Cantei. Ante, após, até com contra de, né? Não foi assim? Calma, a gente chega já lá, viu, Eliana? Há essa regra aqui no slide, a gente chega já lá, certo? Então vamos lá. Você tem as preposições, você sabe as preposições. Gente, existe uma única preposição na língua portuguesa que aceita um sinal indicativo de crase depois. É a preposição até. Quando você tem a preposição até, pode ter um sinal indicativo de crase depois. É a única preposição que aceita um sinal indicativo de crase depois. Só que esse sinal indicativo de crase é facultativo, é opcional. Olha esse caso aqui, eu digo assim, olha, fomos até a praça do bairro, olha só, fomos até a praça do bairro. Gente, até a. Eu posso colocar o sinal indicativo de crase? Posso, porque a preposição até é a única preposição que aceita o sinal indicativo de crase depois. É a única. Só que esse sinal indicativo de crase é facultativo, ou seja, eu posso deixar até a, mas eu também poderia deixar até a sem o sinal indicativo de crase. Sabe por que essa regra é importante? Por essa informação que eu estou enfatizando. A preposição até é a única que aceita o sinal indicativo de crase depois. Dê uma olhadinha nisso daqui, ó. Quando eu digo assim, ó. Dê uma olhadinha nessa frase aqui.
Estamos aqui. Estamos aqui desde as 14 horas. Veja, estamos aqui desde as 14 horas. Pessoal, né, como a minha amiga falou aí, regra de hora. A galera diz assim, ó, sempre que tiver hora do relógio, a gente coloca o sinal indicativo de classe. A galera diz, né? Professor, tem as 14 horas aqui, ó. Então, vem aqui, ó. Pô, coloca o sinal indicativo de classe. Gente, tá errado. Tá errado. Sabe por quê? Olha o que tem antes. Olha o que tem antes. Um desde. Canta aí a musiquinha das preposições. A, ante, após, até, com, contra, de. Desde. Desde é uma preposição, gente. Qual é a única preposição da língua portuguesa que aceita um sinal indicativo de classe depois? A única. Qual é? Até. Então, eu posso colocar um sinal indicativo de classe aí? Não, gente. Não posso. Não posso colocar. Porque antes tem a preposição desde. Deu para entender, gente? Mopaz? Sim. Minha garganta tá cansada, viu? E hoje é dia de 3 turnos, gente. Quando eu sair daqui, eu vou só trocar essa camisa, vestir a camisa da farda e já vou para outra aula presencial, né? Dei aula de manhã, essa é a segunda, de noite é a terceira. A sorte é que amanhã eu tô de folga. Gente, chegamos à regra. Olha só que interessante, olha. Agora, se for até as 14, ficaria facultativo. Perfeito, Samia. Você entendeu direitinho, viu? Gente, olha só. Existe essa regra aí, que é a última regra complicadinha que a gente tem. Não é complicada no sentido de ser difícil. Você só vai ter que ter atenção, beleza? Você só vai ter que ter atenção. Tranquilo? Então, nesse caso, nem vou explicar essa regra aqui. Eu vou levar vocês lá para o quadro branco. Fez gol, viu, minha amiga? Vou levar vocês lá para o quadro branco. Vamos mais uma vez ao quadro branco? Esse quadro branco ajuda. Eita, o vizinho aqui está escutando uma música. Vocês não estão nem escutando. Se vocês estivessem escutando. Eita, diabo. Tomara que a mulher desse homem volte, porque nem até eu tô com saudade. Tanto ele escutar essa música, viu? É xarope, viu? Não, esse Leonardo, aqui é aquela. Sempre vai ser eu, a mega cena da virada que você perdeu. Sempre vai ser eu. Catuca! É uma melhor que a outra, viu, gente? Essa daí é de arrastar no chão, viu? Vocês acham bom, né? Vixe, Marília Mendonça. Ei, mas eu já sofri muito, viu, com Marília Mendonça. Rapaz, tu é doido. Ave Marília Mendonça. Já me fez sofrer um bocado. Viu? É porque a pessoa sofre, mesmo sem ter por quem, gente. Se você escutar uma música de Marília Mendonça, você não precisa gostar de ninguém. Mas mesmo assim você sofre, né? Ave Maria. Hoje é uma delícia. Vamos lá, gente. Ó. Lá na gramática, existe um grupo de pronome que a gente chama de possessivo. Gente, quando eu falo de pronome possessivo, o que é que vem à sua cabecinha? Possessivo. Vem ideia de quê na sua cabecinha? De posse, né? E a gente tem alguns, né? Vamos pegar só os femininos, que são os que nos interessam. Ó, tem o minha, né? O nossa, nossa. O sua, beleza? O tua, são os pronomes possessivos. E tantos outros, né? Aqui eu peguei só os femininos. O que é que acontece? Sabe por que é que a gente tem que estudar esses rapazes? Sabe por quê? Gente, exatamente, vocês estão certinhos aí no chat. Por quê? Porque quando você usa os pronomes possessivos, nós temos aquele mesmo caso de variação linguística, gente. Ó, eu posso chegar para vocês e dizer assim, olha, minha profissão é maravilhosa. Mas eu poderia dizer também, a minha profissão é maravilhosa. Eu poderia dizer assim, olha, sua mãe é guerreira. Mas eu poderia dizer também, a sua mãe é guerreira.
Eu poderia dizer, olha, minha camisa é feia. E eu poderia dizer também, a minha camisa é feia. Beleza? Então, nesse caso, gente, diante dos pronomes possessivos, é opcional usar o artigo. Lembra que eu disse a vocês que crase é preposição mais artigo? Gente, se o artigo é facultativo, a crase é facultativa. É aquela mesma lógica que a gente pegou lá com o nome de mulher. Só que antes disso, eu gostaria de explicar uma coisa a vocês, bem peculiar. Nós temos que observar nessa regra qual é a natureza desse pronome. Por quê? O pronome, gente, pode ter duas naturezas. Eu posso ter um pronome que a gente chama de pronome substantivo. Ah, agora essa que ele colocou aí é bonita. Essa aí eu gosto. Fernando Mendes, eu gosto. Né? É bonita essa daí. No tempo que essa antiga prestava. Hoje em dia é só fuleiragem. Tem um pronome substantivo e tem também o pronome adjetivo. Gente, qual é a diferença do pronome substantivo para o pronome adjetivo? É a seguinte, ó. Pronome substantivo. Gente, esse substantivo vem de substituir. Então, o pronome substantivo, ele substitui. Substantivo. Certo? Já o pronome adjetivo, ele faz o quê, professor? O pronome adjetivo, gente, ele faz o seguinte, ele fica ao lado do substantivo. Beleza? E é, professor? É. Beleza? Vamos lá. Vamos pegar um exemplo para vocês me dizerem. Vou pegar esse caso aqui, ó. Sua filha, sua filha é linda. Ela é muito foi, gente. Tem uma aluna minha na turma presencial que leva a filha dela. Ai, meu Deus, é a turma mais fofa do mundo. Parece uma bonequinha. Eu passo a aula toda distraindo, eu passo a aula toda olhando para a bichinha. Porra mais fofa do mundo. Olha só, gente. Eu destaquei aí para vocês dois pronomes, certo? Sua filha é linda. Ela é muito fofa. Veja só, gente. Esse sua, ele está ao lado, ele está acompanhando um substantivo, ou ele está substituindo um substantivo? Ele está acompanhando, né? Veja, gente, ele só está ao lado do substantivo filha. Gente, se ele fica ao lado, ele é um pronome substantivo ou um pronome adjetivo? Ele é um pronome adjetivo. Ó. Agora veja só, sua filha é linda. Ela é muito fofa. Gente, vocês concordam comigo que esse ela está se referindo à filha? Ou seja, gente, está substituindo a palavra filha, para não repetir essa palavra, né? Então, está substituindo. Se substitui, a gente chama de pronome substantivo. Gente, deu para entender a diferença entre pronome substantivo e pronome adjetivo? Eita, agora essa música aí é bonita. Essa daqui não é do tempo de vocês, não. Vocês são novos. É. Sabe a que tá tocando aqui? É aquela de Valdir Soriano. Hoje que a noite está calma. Conhecem essa? E a minha alma esperavas por ti. Essa é bonita, viu? Apareceste afinal, torturando este ser que adora. É antiga, né? Não, Márcia? Essa? Volta. Essa é bonita, viu? Tá tocando aqui. Não sei se dá para escutar, não, gente, aí? Não dá para escutar, não?
Fica comigo só mais uma noite. Essa é bonita demais. Mais um. Que pena, rapaz. Deve para vocês escutar. Vamos lá. Pega essa frase aqui, olha. Ele. Ele fez críticas à minha fala. É porque, gente, toda a vida eu gostei de música antiga, desde criança. Fernando, vixe, Maria, eu estudei muito Fernando, escutava muito Fernando Mendes, cara. Boa tarde, tão linda de sol, ela me apareceu. Eu gosto, mas até hoje eu gosto. Olha a segunda frase. Minha camisa. Quem tem raiva é Flaviane. A gente vai viajar, aí eu boto a música no carro, pronto. Começou a música de velho. Minha camisa é igual à sua. Vamos lá, queridos. Vamos analisar essas frases aqui, ó. Seguinte, eu tenho esse A e eu tenho esse A, beleza? Vamos por partes. Quero analisar o primeiro. Ó. Ele fez críticas à minha fala. Gente, primeiro a gente olha o que tem antes. Para procurar o que antes, hein? A gente procura o que antes? Preposição. Será que tem preposição antes? Vamos lá. Ele fez crítica. Gente, quem faz crítica a alguém. Faz, né? Faz uma crítica a quem? Tem preposição. Perfeito. Agora veja só, minha fala. Será que eu consigo utilizar um artigo antes de minha fala? O que é que vocês acham? Eu não poderia dizer assim, olha, gente, a minha fala está cansada. A minha fala. Mas vocês concordam comigo que eu poderia dizer assim, olha, minha fala está cansada. Não poderia? Eu posso ou não posso utilizar o artigo. É facultativo. Eu posso dizer minha fala é feia ou posso dizer a minha fala é feia. Então, nesse caso, se o artigo é facultativo, a crase é facultativa. Deu para entender, gente? Crase é a preposição com artigo, né? Se o artigo é facultativo, a crase é facultativa, não é assim? Deu para entender o primeiro exemplo? Sim. Agora vamos para o segundo. Olha só. Minha camisa é igual à sua. Primeiro a gente olha o que tem antes para ver se tem preposição. Gente, vamos lá. Olha. Minha camisa é igual. O que é igual a alguma coisa. Tem preposição. Tem, professor, tem preposição. Beleza? Agora, olha a palavrinha que está à frente, sua. Gente, sua é um pronome possessivo, não é? Pronome que indica posse. Agora, deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Esse pronome, ele é um pronome adjetivo ou ele é um pronome substantivo? É um pronome substantivo. Ele está substituindo a palavra camisa. É como se fosse, olha, minha camisa é igual à sua camisa. Ele está substituindo. Gente, aí vocês vão anotar o seguinte, que quando o pronome for um pronome substantivo, a crase vai ser obrigatória, certo? Obrigatória. E é, professor? É, gente, ó. Se o pronome for substantivo, a crase é obrigatória. Certo, queridos? Só vai ser obrigatória, coloquem no seu caderno, só vai ser obrigatória se o pronome for substantivo, certo? Deu para entender? Sim, procede, viu? Podemos prosseguir. Gente, ó, daqui para frente é só facilidade na aula, viu? Não tem mais dificuldade. Acabou. Só facilidade, viu? Então, vamos prosseguir. Beleza? Já que ninguém manifestou dúvida, vamos lá. Voltar ao nosso querido slide, fofinho. Hum. Gente, é o seguinte.
Eu vou explicar essa daqui lá no quadro branco também. Eu adoro esse quadro branco. Adoro esse quadro branco. O que é que vai acontecer? Meus queridos, vocês vão pensar o seguinte: professor, eu sempre tive dúvida, professor, sempre tive dúvida com essas coisas de lugar. Por exemplo, eu digo assim, olha, vou a Natal. Será que tem crase? Vou a Natal. Eu digo, olha só, eu vou à Bahia. Será que tem crase? Vou à Bahia? Gente, suas dúvidas acabaram. Porque eu vou ensinar um macetinho para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. O macete é o seguinte, ó. É, exatamente. Viu, minha amiga? Perfeito. Viu? Veja só. Eu vou ensinar um macetinho para vocês que vocês vão anotar aí, beleza? Vão anotar aí. Se vou, se vou a e volto, volto da crase, crase A. Pessoal, o novo isolado vai ter até as camisas, viu? A farda do professor vai ser uma delícia esse novo isolado, viu? Simulado comentário, menino, vai ser uma delícia. Além das aulas presenciais, vocês terão um bônus com aulas online. Menino, vai ser uma delícia esse novo simulado, viu? Simulado não, isolado. Vocês vão ver. Deixa eu lançar, vocês vão ver. E aqui você vai colocar o seguinte, olha. Se vou a e volto de... A bichinha. Se vou a e volto de... Frase para quê? Isso. Anota isso daí no seu caderninho. Se voar e volto da, crase A. Se voar e volto de, crase para quê? Olha só, gente, que interessante. Então vamos lá. Imagina que eu digo assim, olha, vou a Natal. Será que tem crase, gente? Vou a Natal? Como é que eu digo? Olha, eu vou a Natal e volto de Natal. Se eu voar e volto de, crase para quê? Então eu não coloco o sinal indicativo de crase. Legal, né, gente? Agora, se eu disser assim, olha, eu vou à Bahia. Vou à Bahia. Gente, eu vou à Bahia e volto da Bahia. Se eu vou a e volto da, crase a. Ou seja, eu tenho que colocar o sinal indicativo de crase. Se eu disser vou a Mossoró, gente, tem crase? Vou a Mossoró, tem? Não, né? Porque eu digo assim, olha, eu vou a Mossoró e volto de Mossoró. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Não coloco. E se eu disser assim, olha, vou à Inglaterra, tem? Se eu disser, olha, vou à Inglaterra, eu digo vou à Inglaterra e volto da Inglaterra. Se eu vou a e volto da, crase A. Não entendeu, minha amiga? Olha só. Deixa eu colocar um exemplo aqui no quadro. Imagina que eu digo isso aqui, ó. Cadê a caneta, Jesus? Cadê a caneta? Tá aqui, ó. Imagine que eu digo isso aqui, ó. Vou, vou a Itapuí, certo? Então vamos lá. Você vai pegar esse A e vai ficar com dúvida, minha amiga Cláudia. Vou a Icapuí. Será que eu coloco o sinal indicativo de crase ou não coloco? Você vai fazer o seguinte: você vai olhar e vai fazer o macetinho. Por quê? Se você voltar da, crase A. Mas se você voltar de, crase para quê? Você diz assim: olha, se voar e volto da, crase A. Ou seja, crase existe, tem que ter crase. Se eu voar e volto de, crase para quê? Ou seja, eu não vou utilizar. Olha o caso de Icapuí, olha. Eu vou a Icapuí. Se eu voltasse, ficaria assim, olha. Eu volto de Icapuí. Eu vou a Icapuí, volto
de e Capuí. Então, se eu vou A e volto de, crase para quê? Ou seja, eu não vou usar. Deu certo, Cláudia? Ficou mais tranquilo ou ainda não? Ótimo, beleza? Professor, tem exceção? Tem, só uma, que é bem tranquila, não se preocupe. É o seguinte, ó. Quando a gente volta de, o certo é não ter crase. Se eu vou lá e volto de, crase para quê? Não é assim? É. Mas, gente, se você especificar o lugar, aí tem crase. Se você especificar o lugar. Por exemplo, se eu disser assim, olha, vou a Mossoró, não tem crase. Por quê? Porque eu vou a Mossoró e volto de Mossoró. Mas se eu disser, olha, eu vou a Mossoró, terra da liberdade. Gente, ó, eu vou a Mossoró, terra da liberdade. Eu especifiquei a cidade de Mossoró. Então, quando eu especifico, é igual a regrinha da casa, beleza? Quando eu especifico, eu coloco o sinal indicativo de crase. Se eu disser, olha, vou a Fortaleza, eu vou a Fortaleza e volto de Fortaleza. Gente, se eu vou lá e volto de, crase para quê? Então, eu não coloco. Mas se eu dissesse assim, olha, eu vou a Fortaleza de José de Alencar. Aí sim. Boa, exatamente, beleza? Então, nesse caso, eu vou a Fortaleza de José de Alencar. Eu não especifiquei? Especificou, professor. Então, se eu especifico, sinal indicativo de crase. Beleza? Deu para entender, gente? Essa não cai muito em prova, não. O que cai mesmo é a regra geral. Mopaz? E a mesma coisa vale para dia da semana e para as horas, viu? Olha só. Se eu disser assim, ó, por exemplo, imagine que eu digo o seguinte, ó, trabalho, trabalho de segunda a sexta. Trabalho de segunda a sexta. Gente, veja só. Será que eu utilizaria o sinal indicativo de crase aqui, ó? Trabalho de segunda a sexta. O que é que você vai fazer? Você vai olhar a preposição que tem antes. É a preposição de, gente. Se é a preposição de, crase para quê? Então eu não coloco o sinal indicativo de crase. Ah, professor, segue o mesmo macete? É. Se a preposição é de, crase para quê? Agora, se eu dissesse assim, ó, olha o outro caso. Trabalho, trabalho, da segunda, da segunda a sexta. Olha só. Trabalho da segunda a sexta. Será que eu uso aqui? Veja, eu olho a preposição que tem antes. Se a preposição é da, se a preposição é da, crase a. Então eu venho aqui, ó, coloco o sinal indicativo de crase. Deu para entender, gente? Hum? Essa é a regra. Esse caso, Lucas, serve para o lugar, para dias da semana e para a hora. Veja, se eu digo assim, olha, trabalho de 8 às 12. Vamos lá, imagine que eu digo isso aqui, ó. Olha esse caso aqui. Veja, corro de 7 horas às 8 horas. Será que é o sinal indicativo de crase, gente? O que é que você faz? Olha a preposição que tem antes. Se a preposição é de, crase, para quê? Não utilizo. Agora, se fosse, ó, corro das 7 às 8 horas. Se a preposição é da, crase a. Beleza? Posso prosseguir? Só falta mais uma regrinha para a gente terminar, bem tranquilo, certo?
Essa regrinha, gente, que tem por último, eu vou dar assim por desencargo de consciência. Ela não costuma cair em prova. É bem simples, né, Júlia? Juliene, na verdade. Essa próxima regrinha, gente, ela é bem simples, beleza? Geralmente ela não cai em prova, mas não custa nada. É melhor saber e não precisar do que precisar e não saber, certo? Veja só, o que é que acontece? A gramática diz que quando a gente tem palavra de sentido genérico, nós não utilizamos palavra, não utilizamos crase. Ou seja, se a palavra tem sentido genérico, um sentido bem amplo, bem genérico, nós não utilizamos o sinal indicativo de crase. Por exemplo, eu digo o seguinte, ó, hoje faremos uma homenagem à mulher. Será que tem como ter um indicativo de crase aqui? Vamos lá, olha o que tem antes. Quem faz uma homenagem a alguém. Tem preposição. Só que depois você tem a palavra mulher. Gente, que mulher é essa, pelo amor de Deus? Faremos uma homenagem à mulher. Que mulher? Qual é essa mulher? É uma palavra que está em sentido genérico, então não há o sinal indicativo de crase, beleza? Olha o segundo caso, eu digo assim, olha, você estará sujeito à multa. Gente, quem está sujeito a alguma coisa. Só que depois você tem a palavra multa. Gente, que multa é essa? É uma multa de trânsito? É uma multa dada, sei lá, pelo síndico do condomínio? Não sei que multa é essa. Então, palavra de sentido genérico. Vou avisando, não cai muito em prova. Beleza? Deu para entender, gente? Conseguiu entender? Sim? Ótimo. Eu vou pedir só um favor a vocês. Eu estou aqui com minha garrafinha de água seca. Eu vou projetar a primeira questão, vou deixar vocês responderem uma questão e vou encher minha querida garrafinha de água, beleza? Volto já bem rapidinho, certo? Vou deixar a questão aqui, vocês vão fazendo, aí quando eu voltar eu quero ver os gabaritos aqui no chat, beleza? Então tá aí. Vamos lá? A rocha.
Ô, gente, vem ali agora, encher a garrafa d'água, tropecei, torei, rapaz, chinela, essa pregata novinha que eu tinha comprado. Boba do rato. Letra A, todos marcando letra A. Vamos lá, vamos corrigir. Seguinte, a ocorrência de crase em nós viemos à capital. Apresenta como justificativo. Vamos lá. Gente, dê uma olhadinha aqui. Eu tenho esse A. Não é assim? Veja só. Aqui eu tenho o seguinte: quem vai, vai a algum lugar. Quem vai, vai a algum lugar. Então a palavrinha pede preposição. Veja a palavrinha que tem depois, capital. Será que essa palavrinha aceita artigo? Eu digo assim, olha, a capital é linda. A capital é linda. Então, nesse caso, o que é que vai acontecer? Eu tenho preposição e tenho artigo. Gente, é a regra geral, viu? Lembre que a regra geral, ela se sobressai a todas as outras regras. Ela é mais forte do que a regra das locuções de núcleo feminino. Aqui eu tenho preposição mais artigo. Um termo regeu uma preposição, pediu uma preposição, e o termo depois aceitou um artigo. É a regra geral. Vamos lá. Letra A diz assim: olha, composição de uma locução feminina. Está até incompleto, né? Deveria ser uma locução de núcleo feminino. Beleza? Então não é a letra A. B. Fusão de preposição e artigo indefinido. Gente, o erro está aqui na letra B, ó. Indefinido. O artigo A, gente, é um artigo definido. Indefinido é uma, beleza? Letra C diz assim, olha. Preposição exigida pelo termo regente, seguida de artigo feminino. Tá aqui o gabarito, gente. Preposição mais artigo, gabarito, letra C de contra-cheque é o que vocês estão doidos para pegar. Deu para entender? Preposição mais artigos. Anote aí no seu caderninho, ó, a regra geral se sobressai às demais regras. Podemos fazer a próxima questão? Gente, vocês estão aí, pelo amor de Deus? Sim. Então vamos à próxima. 2, diz assim, olha. Releia o segmento a seguir. Em janeiro, a fabricante de antivírus, esse nome aí, termo regente é o termo que pede a preposição, certo? Quando ele diz assim, olha, termo regente é a palavrinha que pede a preposição, certo? Nada mais é do que a palavrinha que pede a preposição. Veja só, releia o segmento a seguir. Em janeiro, a fabricante de antivírus, diabo desse nome aí, e o Ministério da Saúde também alertaram sobre fraudes ligadas à vacinação no Brasil. O A manteria, olha só, manteria o acento grave caso o complemento destacado fosse substituído por, veja só, fraudes ligadas a, o que é ligado a alguma coisa. E aqui, antes de vacinação, você consegue colocar um artigo, né? Eu digo, a vacinação está em dia, por exemplo. Então, você vai ter que tirar esse termo em negrito e colocar um que também aceite um artigo, para ficar a preposição com artigo, nesse caso, e ter o sinal indicativo de crase. Vamos lá. Vocês que fazem. Letra C, letra C. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, ó. Eu tenho que tirar esse termo, a vacinação, e colocar um que também aceita o artigo. Vamos lá. Eu consigo colocar um artigo antes de algum, eu digo assim,
alguma pessoa esteve aqui ou a alguma pessoa esteve aqui. Não, eu não consigo colocar um artigo antes de alguma. Então, já não posso marcar a letra A. Não aceita artigo. Letra B. Compreender. Gente, tem como utilizar artigo antes de verbo? Eu digo, a compreender é essencial. Não, digo, compreender é essencial. Então, nada de ser letra B. Olha a letra C. Continuação. Eu consigo utilizar um artigo antes de continuação? Consigo. A continuação, veja, a continuação. Então, se aceita artigo, gabarito, letra C de contra-cheque é o que vocês estão doidos para pegar, beleza? Olha a letra D, iniciar, não se usa artigo antes de verbo. Gabarito, letra C, beleza? Vamos à próxima. Diz assim, em mas nada pode se comparar à transformação ocorrida nos últimos 10 anos, com o boom dos smartphones. Registra-se a ocorrência de crase. O emprego de crase está incorreto. Vocês que fazem. Olha só, gente. Dê uma olhadinha na letra B. Pedro ficou frente a frente comigo. Gente, palavra repetida. Com palavra repetida não se usa frase. Beleza? As demais estão corretinhas. Gabarito letra B de bolo de pote, que é uma delícia. Fui à Itália, eu vou à Itália, volto da Itália, né? Essa casa foi comprada à custa, é um modo, locução de núcleo feminino. À medida que o tempo passa, locução de núcleo feminino, beleza? Então, no caso, gabarito letra B. Vamos a 4? Diz assim, ó. No trecho, não gosto de escrever sobre datas marcadas, mas às vezes acontece. O sinal indicativo de crase foi devidamente empregado. Tal fato não ocorre em, ou seja, ele quer uma errada também. Olha só, gente, dia a dia. Eu não disse a vocês que era o simples que caía? Tá aqui, ó. Dia a dia, palavra repetida, não atrase. Vamos pegar as demais, olha. Refiro-me às lembranças. Gente, quem se refere a alguém. E antes de lembranças, eu posso utilizar um artigo. As lembranças, certinho. Letra C, olha. Algumas pessoas ficaram à vontade. A gente até pegou um caso assim, gente, a locução de núcleo feminino. Letra D. Estamos à espera. Ó, é o modo como essas pessoas estão, né? Locução de núcleo feminino. Gabarito, letra B de bolo de pote. Vamos à próxima questão? Diz assim, ó. Em a valoração dá lugar à exaltação. O emprego do sinal indicativo de crase justifica-se pelo mesmo motivo do seu emprego em. Vocês que fazem. É a nossa última questão, inclusive. É isso. Sabe? Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer, entender por que, é que o sinal indicativo de crase foi usado ali. Vamos lá. A valoração dá lugar à exaltação. Gente, olha o que tem antes. Quem dá lugar
a alguma coisa. Tem preposição. E a palavra exaltação aceita um artigo. Eu digo assim, olha, a exaltação precede a ruína. Veja, tem uma preposição mais artigo. Se eu tenho uma preposição mais artigo, eu tenho a regra geral. Vamos procurar a regra geral aqui também, olha. Pediram arroz, agrega, gente, aqui é aquela regra, ó. A moda, né? A maneira, a moda grega. Veja, estarei em sua casa à meia-noite. Esse daí é um mal intencionado, viu? À meia-noite, veja só. À meia-noite, gente, quando eu digo meia-noite, dá noção de quê? De tempo, locução de núcleo feminino. Não temos regra geral aqui. Letra C. A referência à ajuda foi feita na reunião. Gente, se é referência a alguma coisa, tem preposição. E antes da palavra ajuda, podemos usar artigo. A ajuda é essencial. Preposição mais artigo, regra geral, gabarito, letra C. De contra-cheque, que é o que vocês vão pegar e ficar se rindo e achando bom, beleza? Gente, foi, né, nesse caso, a nossa última questão. Quero agradecer a participação de vocês, mais uma aula. Próxima aula, temos aula 14, está bem pertinho de terminar, né? Enfim, mas estamos fazendo um bom percurso. Vamos pegar todos os conteúdos que eu prometi a vocês lá na postagem que vocês leram. Eu que agradeço. Um abraço, gente. Agora eu vou correndo aqui, só trocar essa roupa para ir para a batalha. Mesmo o professor ainda vai trabalhar hoje até 10 da noite. É luta, mas vale a pena, viu? Beijão, gente. Bom fim de semana aí. Até a próxima. Eu que agradeço, viu? Eu que agradeço a vocês. Vou só tirar aqui para a gravação. Eita. Valeu, gente. Obrigado, viu? Para a gravação.